Oi pessoal, bem-vindos à semana 4 do Plano de Estudo Tutorado volume 3. Está na página 58, tá? O tema da semana é reação de saponificação. Aqui, nesses textos iniciais, ele vai contar um pouco da história, mas a gente já vai para mostrar para vocês qual que é a reação de saponificação. Na reação de saponificação, gente, eu tenho aqui esse composto, nós vimos, ele é um éster, né? Ele está reagindo aqui com NaOH, que é uma base forte, tá? E ele tem que estar em meio aquoso e tem que ter aquecimento, tá? Essas são as condições. Então, para você realizar a reação de saponificação, você tem que ter um éster, glicerídeo, tá? Gordura ali, uma base forte, em meio aquoso e aquecimento. E o que vai formar? Vai formar o que a gente chama de sabão e vai formar também um álcool, tá? O sabão, ele é um sal orgânico, tá? Que tem essa característica aqui. Aqui eu tenho um glicerol formado, que é um álcool, né? Então, o que vocês têm que lembrar? Essa parte aqui que eu destaquei para vocês é a parte polar do sabão, tá? Ela vai interagir com a água. Quando você fizer a limpeza, essa parte aqui, que é formada por carbono e hidrogênio, ela é apolar, tá? E ela vai interagir com a gordura quando você estiver fazendo a limpeza, tá? Então, lembrem-se disso. A reação de saponificação é aquela que um éster reage em meio aquoso com a base forte, ou seja, uma hidrólise alcalina. Os produtos formados são um sal orgânico e um álcool, tá? Esses ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa, em geral 12 carbonos, tá? Eles reagem com a glicerina formando glicerídeos, que é o que a gente viu aqui. Também denominados de triglicerídeos que compõem óleos ou gorduras vegetais. Então, o sabão é produzido pelo aquecimento de óleos ou gorduras em solução aquosa na presença de base forte, tá? O hidróxido de sódio, gente, comercialmente ele é conhecido como soda cáustica, mas na soda cáustica não tem apenas hidróxido de sódio não, tá? É uma mistura que você tem ali. Aqui ele fala assim, o sabão formado possui em sua estrutura uma cadeia longa proveniente do ácido graxo. Então, possui a cadeia longa, né? Que vem daqui, ó. Então, o sabão tem que ter cadeia longa. Então, ele vai ter vários carbonos, vários hidrogênios, tá? E ele fala o seguinte, que vai constituir a sua parte apolar, o que eu falei para vocês. A parte que tem carbono e hidrogênio apenas vai constituir a parte apolar. E a outra extremidade, que eu mostrei para vocês lá em cima, é a parte polar. A parte apolar interage com gordura, né, que também é apolar, e a extremidade polar vai interagir com a água, que também é apolar. Isso a gente fala aqui, semelhante dissolve semelhante, tá? É mais complexo que isso, mas pode ser usado. É assim que os sabões conseguem diminuir a tensão superficial, por isso são chamados de tensoativos, eliminando a sujeira. As atividades, gente, está na página 61, 62, 60, 61 e 62, tá? Que ele vai falar o seguinte, explique demonstrando através da estrutura como ele interage com a gordura e como interage com a água. É o que eu falei para vocês. A parte aqui, né? Lembrando que detergente tem composição diferente, tá? Do sabão. E essa parte aqui, essa daqui, são as partes que a gente chama de polar. Essa parte polar vai interagir com, falei para vocês lá em cima. E essa parte aqui, gente, ó, que eu vou só circular, é a parte apolar. A parte apolar interage com quem? A gordura ou a água. Lembra disso, tá? Então aqui você tem, e tá vendo que a cadeia é grande? Então o sabão precisa dessa parte aqui, tá vendo? C dupla O, Na+. E precisa também de uma cadeia com muitos carbonos, tá? Então, analisem aí para ver qual que vocês vão colocar. Lembrando que parte ela é dividida em polar, que é essa parte, e apolar, que é essa outra parte aqui. Aqui ele fala o seguinte,
Quais as substâncias estão mencionadas? Ele vai citar aqui em cima o sabão formando micelas, tá? Então ele fala assim, tais micelas têm a estrutura, parte capaz de interagir com substâncias polares, como a água, e parte pode interagir com substâncias apolares, que é o caso das gorduras e óleos. Então eu falei para vocês, o que o sabão tem que ter? Eu destaquei aqui em cima. Deixa eu subir um pouquinho. Tem que ter essa estrutura aqui e tem que ter também a parte de cadeia longa. Então vocês vão analisar aqui. Olha só, aqui não tem a parte polar, tá vendo? Só tem parte apolar. Então não pode ser essa, tá? Muito cuidado com isso. E lembra que, olha só, entre essas duas aqui, essa aqui tem uma cadeia curta. Eu falei para vocês que a gente precisa de cadeia longa, tá? Então façam aí a melhor escolha. Aqui ele fala, o sabão é um sal obtido através da reação de um ácido graxo com uma base, que é o que eu mostrei para vocês lá em cima, né? Normalmente hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. A estrutura química abaixo representa um sabão, tá? A estrutura química está aqui. Explique a propriedade do sabão a partir da parte 1 e parte 2. Então, o que eu comentei com vocês lá em cima? A parte 2 é que tipo? Polar ou apolar? A parte polar interage com quem? Com a água e a gordura. E essa parte 1 aqui formada só por carbono e hidrogênio, ela é polar ou apolar? E essa parte vai interagir com quem? É só isso que vocês vão mostrar, tá? Então, aqui, como são denominadas a parte 1 e a 2? Então, ó, parte 1 e 2, polar ou apolar, tá? A gente chama, pessoal, a parte polar a gente chama de hidrofílica e a parte apolar é hidrofóbica, tá? Também. Então, lembre-se disso. A parte apolar interage com a gordura e a polar interage com a água. No processo de limpeza, qual dessas interage com a sujeira e a outra com a água? Explique como isso ocorre. Então, olha só, gente, o que vocês têm que explicar? Que quando elas têm a mesma interação intermolecular, elas vão interagir. É o que eu falei para vocês, semelhante dissolve semelhante. O polar vai interagir com a parte polar de outra substância e a parte apolar interage com a parte apolar de outra substância, tá? Faça uma associação entre as estruturas químicas do sabão e a interação com o coronavírus, a eliminação desse vírus. Então, gente, o que você tem que lembrar? Que a parte apolar do sabão interage com a gordura. O vírus, ele tem uma parte lipoproteica, que é formada por gordura, tá? Eu vou mandar para vocês uma reportagem que nela um infectologista explica como que isso acontece passo a passo. Então, depois de fazerem essa leitura, vocês vão responder isso aí, tá? A letra C. 4. Industrialmente, a hidrólise alcalina de um triéster de ácido graxo e glicerol é utilizado para obtenção de sais de ácido graxo, que é o que eu mostrei para vocês lá em cima, a formação de sabão. Então, para formar sabão, eu preciso de gordura e preciso de uma base, tá? Então, fiquem atentos a isso. Que ele te mostra opções para substituir o que a gente tem lá por reagentes caseiros. Suco de limão, restos de comida. O que você tem que lembrar? Você precisa de gordura e uma base. Suco de limão é ácido, né? Então, vamos analisar isso aqui. Então, você precisa de base. Então, onde ele te citar uma base e gordura, lembrando que proteína animal não é formada por gordura, tá? Então, analisem aí. E lembrando que as cinzas, elas são alcalinas, ou seja, elas têm propriedades básicas. Cinzas do carvão, tá? E a 5, ele vai falar o seguinte, é uma questão do Enem bem interessante. Ele fala para vocês que essa parte aqui, que é polar, ele vai representar por uma circunferência e o resto por uma linha. Então, se vocês adicionarem isso à água, então lembrando que a parte polar, ela interage com a água, tá? Então, como que vai ficar aqui esse arranjo, tá? Então, vocês têm que avaliar. Olha a água aqui. Quem vai interagir com a água é a parte polar, né? Que está descrita por isso aqui. Então, vocês têm que ordenar isso de maneira correta, tá? Vejam aí qual opção é mais adequada.
Feito isso aqui, quero que vocês vejam o que eles afirmam aqui. Eles mandam alguns links, tá, para vocês. Sobre reciclagem, é importante vocês verem. É importante ler essa parte aqui, tá? E ele pede nessa parte de vamos pensar sobre, para que você pesquise sobre como é feita a coleta de óleos usados em seu bairro. Como que é feito esse descarte, tá? E verifique se há impacto ambiental em sua comunidade relacionado ao descarte de resíduos, óleos, gorduras, tá? Faça um pequeno texto relatando essa experiência. Então, isso aqui é a partir do que vocês sabem e que vocês observam, tá? Na comunidade de vocês. É só isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo Conexão Escola, através do chat, ou pelo WhatsApp.